Fala, turminha, tudo bem? Dando continuidade aí às nossas aulas, a gente vai começar agora a falar sobre o capítulo 4 do livro de vocês, sobre Revolução Industrial, que também está diretamente ligado ao iluminismo e que tem tudo a ver com a Revolução Inglesa, que foi o que a gente viu na aula passada. Né? Então, a Revolução Inglesa ela está também ligada ao iluminismo, lembra aquele movimento filosófico, uso da razão, que era contra uma monarquia absolutista, contra o domínio da religião, a manipulação da religião, né? E aí esses pensamentos iluministas eles vão proporcionar que o parlamento, que faz parte, que governa junto com o rei ali na Inglaterra, fizessem a revolução puritana e gloriosa, foi o que a gente viu na aula passada, e aí estabelecesse então uma monarquia parlamentarista, né? Foi o que a gente discutiu, que a gente, aliás, conversou, né? Onde o rei e o parlamento eles governam juntos. O rei não pode fazer nada sem a autorização do parlamento e por aí vai. Isso tudo vai fazer com que a Inglaterra enriqueça muito e se desenvolva muito, proporcionando aí chegar na Revolução Industrial, que é o que a gente vai ver agora, ok? Então a gente está aqui no capítulo 4 do livro de vocês. Então assim, se nós tivermos que resumir a Revolução Industrial, o que a gente pode falar? Que a Revolução Industrial, então, ela vai ser a mudança no modo de produção. Por quê? Se antes eu tinha uma produção totalmente voltada para o artesanato, agora eu vou ter uma produção industrial. E isso vai impactar a economia, a sociedade e a cultura de forma direta. Então vamos lá. A Revolução Industrial ela vai acontecer no século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra ela vai ser a pioneira na Revolução Industrial. O que é pioneiro? É o que vem primeiro. Então, a Revolução Industrial ela vai acontecer primeiro na Inglaterra. Alguns fatores vão favorecer a Inglaterra para que ela seja a primeira, e aí a gente vai ver cada um deles. Então, vamos lá. Mas, antes de tudo, então, como eu falei para vocês, a Revolução Industrial ela é a mudança no modo de produção. Qual que era esse modo? Era o artesanato. E quais são as características desse modo de produção? Bom, o modo de produção artesanal, primeiro, ele é todo feito manualmente. Né? Existem algumas ferramentas, mas são ferramentas básicas como martelo, chaves, algo do tipo, tesoura, por exemplo, agulha. Né? Então, são ferramentas de uso manual mesmo. Normalmente feitas ou compradas pelo artesão. Então, são produtos feitos manualmente, numa escala muito pequena, numa escala muito menor. O artesão, ele participa de todo o processo de produção. Significa dizer que ele vai desde a compra da matéria-prima, por exemplo, uma fábrica de um artesão que faz bolsas. Então, ele vai desde a compra do couro até o recorte, a costura, o molde, até chegar no produto final, que é a bolsa propriamente dita. Então, o artesão ele participa de todas as etapas de produção. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, qual é aquela etapa, a importância daquilo e qual é o produto final. Essa produção artesanal ela é normalmente feita dentro de casa, então a gente fala que é uma produção doméstica. Outra coisa, toda a família trabalha, então a família inteira ajuda o artesão. Não há divisão do trabalho, todo mundo faz tudo. Então, se de repente eu estou aqui com uma bolsa, estou costurando ela, a outra bolsa eu vou colar, a outra eu vou cortar o molde e por aí vai. Então, todo mundo participa de todos os processos, não há divisão do trabalho. E é o artesão quem administra o dinheiro. É ele que tira uma parte para a matéria-prima, para as ferramentas e para o seu lucro individual. Esse é o modo de produção artesanal, que vigorou até o século XVIII, final do século XVII, começo aí do século XVIII. Depois do artesanato, nós vamos ter uma outra etapa, que é a manufatura. Significa dizer que a Revolução Industrial ela não aconteceu do dia para a noite. Hoje era artesanato, amanhã já passa a ser indústria. Não, houve um processo. Houveram etapas que precisaram ser cumpridas. Então, depois do artesanato, eu vou ter a manufatura. O que é a manufatura? Ainda é uma produção de uma escala menor, né? Já é um pouco maior do que o artesanato, mas não chega a ser uma escala industrial.
Existem algumas máquinas, por exemplo, eu vou ter um tear. O tear é aquele que faz trança as linhas para se fazer o tecido. Só que esse tear, ele normalmente ele é de madeira, ele é menor. É feito em uma oficina, já não é mais dentro de casa, ele é feito em uma oficina, a produção. E aí existe a divisão do trabalho. Então, cada um participa de uma etapa da produção. Aquele artesão, ele já não vai fazer tudo. Ele já não vai fazer todo o produto. Ele vai ser responsável por uma etapa da produção em específico. Então, ele é especializado em fazer o molde. Continuando no exemplo de bolsas, vai. Então, ele só vai fazer o molde das bolsas. O outro só vai recortar o couro. O outro só vai costurar. O outro só vai colocar os botões. E por aí vai. Então, eu tenho divisão do trabalho. E esses artesãos, eles são assalariados e estão sob a supervisão de um chefe, estão abaixo de um chefe. Então já não é mais uma produção doméstica, já tem as suas diferenças. E aí, por último, nós temos aí a maquinofatura, ou a industrialização propriamente dita, que vai ser aí sim a construção de grandes fábricas, onde essas fábricas, elas no início da Revolução Industrial na Inglaterra vão ser especializadas em fabricar tecidos, então são fábricas de indústria têxtil, fazem tecidos, né? E aí sim, essas fábricas elas têm um dono, um proprietário, que é o burguês. Lembra do burguês que compunha o parlamento lá na Inglaterra? Então, esse cara, o burguês, ele vai ser o dono da fábrica e ele vai contratar operários, ele vai contratar pessoas para trabalhar nessas fábricas, em troca de salários. Também há a divisão do trabalho, né? Então o operário, que já não mais é chamado de artesão, ele agora é um operário, que ele opera nas máquinas das fábricas, ele vai participar apenas de uma etapa da produção, então vai ter uma especialização no trabalho. E eu vou ter uma quantidade de máquinas muito maiores. Que máquinas eram essas? Se for uma fábrica de tecidos, uma fábrica da indústria têxtil, eu vou ter os teares. Os teares é que vão tecer as linhas para se fazer os tecidos. E aí eu vou ter um aumento da produção. Essas são as etapas que a gente tem de produção até chegar na Revolução Industrial propriamente dita. Vai ser no século XVIII, na Inglaterra. Ok. Aí aqui eu tenho, né, um exemplo de produção artesanal. Tá vendo? Ó, todo mundo faz tudo. A gente tem até crianças aqui próximo, né, nessa imagem, para vocês verem que era realmente feito dentro de casa. Era uma produção doméstica. E aí aqui a gente tem a descrição de cada função. Aqui eu já tenho uma fábrica do século XVIII, né? Uma fábrica inglesa no final do século XVIII. Aqui já é a Revolução Industrial estabelecida, propriamente dita, né? E aí, assim, quais foram os fatores que fizeram da Inglaterra pioneira na Revolução Industrial? Como eu falei para vocês, o que é o pioneirismo? O que é ser pioneiro? É ser o primeiro. Então, quais foram os fatores que proporcionaram à Inglaterra ser o primeiro país a passar pela Revolução Industrial? Primeiro, a Inglaterra tem uma burguesia muito atuante, por conta do parlamento lá da Revolução Inglesa. Então eu tenho pessoas com dinheiro para poder montar as fábricas, porque isso requer muito dinheiro. Então eu tenho uma burguesia forte, atuante. Eu tenho reservas de minério de ferro e carvão. O que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, as máquinas, os teares das indústrias, eles eram feitos de ferro. Então eu tenho a matéria-prima para fazer as máquinas. A Inglaterra tinha grandes reservas de minério de ferro. E o carvão, ele era o combustível que fazia com que essas máquinas funcionassem. Essas máquinas, elas eram todas movidas a vapor, vindo do carvão. E como a Inglaterra tinha reservas de carvão, então ela tinha combustível. Olha só, eu tenho quem monte as indústrias, as fábricas, que é o burguês, ele tem dinheiro, ele tem o capital. Eu tenho reservas de minério de ferro para construir as máquinas. Eu tenho carvão para fazer com que essas máquinas se movimentem, o combustível delas. Eu tenho também mão de obra em abundância, eu tenho muita mão de obra. Por quê? Eu tenho muita gente que precisa trabalhar.
Isso é bom? Com certeza. Porque daí o burguês, ele pode, que é o dono das fábricas, que é o que vai contratar, ele pode pagar um salário cada vez mais baixo. Quanto maior é a oferta, quanto maior é a procura, melhor. Porque, por exemplo, eu vou contratar 10 pessoas. Se essas pessoas exigem um salário X e outras 10 cobram um salário menor, eu vou contratar as que cobram um salário menor. E a palavra de ordem do burguês é o quê? Lucro, acúmulo de capital. Quanto mais lucro ele tiver, melhor. Então, óbvio, o burguês que oferecer para trabalhar nas suas fábricas um salário menor e as pessoas aceitarem, para ele é melhor, porque ele vai ter menos gastos e, consecutivamente, mais lucros. Então, ó, eu tenho uma burguesia forte, eu tenho reservas de minério de ferro, carvão, mão de obra em abundância e eu tenho mercado consumidor. Olha só, não adianta nada eu ter a fábrica, eu ter matéria-prima, eu ter quem trabalhe para mim pagando um salário baixo e eu não ter quem compre. Então a Inglaterra ela tinha mercado consumidor, ela tinha quem comprasse tanto dentro da Inglaterra como de outros países que eram ligados à Inglaterra economicamente, inclusive as suas colônias. Que a Inglaterra nessa época ela tinha muitas colônias. Então ela vendia para suas colônias. Inclusive ela vai vender muitos produtos para Portugal. E Portugal vai pagar com dinheiro, com ouro retirado aqui do Brasil, principalmente das Minas Gerais. Então esses são os fatores que fazem com que a Inglaterra ela seja a primeira, a pioneira, né, na Revolução Industrial. O primeiro país a passar por esse processo de Revolução Industrial. Aí aqui nós temos uma questão falando sobre a lei dos cercamentos. O que é isso? Existiam aí vários camponeses que tinham sua terra e plantavam, produziam ali. Esses camponeses eles foram expulsos dessas terras para que pudesse criar ovelhas. Das ovelhas tiraria a lã, para que a lã fosse enviada para as fábricas e fabricasse os tecidos. Inicialmente era assim que acontecia. Só que existiam muitos impostos sobre isso. Os criadores de ovelhas cobravam muitos impostos. Então a burguesia, para pagar menos e ter mais lucros, lembra a palavra de ordem do burguês é o lucro, eles decidem fazer tecidos de algodão. Então aumenta-se aí a produção de algodão. Esses camponeses que foram expulsos das suas terras, eles vão para onde? Eles vão para a cidade. E eles vão trabalhar aonde? Dentro das fábricas. Por isso que a Inglaterra tem excesso de mão de obra. Por isso que o burguês ele tem a possibilidade de contratar pessoas pagando um salário extremamente baixo. Aqui tá vendo? Ó, eu tenho fotos de fábricas, né? Crianças trabalhavam nessas fábricas, enfim. As imagens aqui, ó, o pessoal levando carvão para poder abastecer as máquinas, né? Aqui eu tenho o exemplo de um motor movido a vapor. Então existiram grandes invenções na época, por exemplo, a Maria Fumaça, que é o trem de ferro movido a vapor. As ferrovias elas foram amplamente construídas nesta época porque elas transportavam os tecidos de um lado para o outro muito mais rápido que os barcos e a um preço muito mais barato. De novo, gerando mais lucro ainda para o burguês, para o dono das fábricas. Aqui, ó, Maria Fumaça, né? Fazendo uma comparação com um trem mais moderno atual, que é o trem bala. Mas a Maria Fumaça, ó, tá vendo? Feita de ferro, movida a vapor. Toda essa mudança, todo esse processo, claro, ele vai acontecer de uma forma gradual, de uma forma lenta, não é de um dia para o outro. Ele vai trazer alguns impactos, tanto para a natureza como para a sociedade. Primeiro, as cidades elas começam a crescer por causa das fábricas. Então estabelece-se uma fábrica numa determinada região e as casas dos operários, daqueles que trabalhavam nas fábricas, vão ser construídas ao redor dessas fábricas para que o acesso à locomoção deles fosse mais fácil, né? Então cidades começam a surgir por conta da Revolução Industrial. Londres, por exemplo, é um exemplo de uma cidade que surgiu, cresceu e se desenvolveu devido à Revolução Industrial, à expansão das indústrias. Mas assim,
Quais são as consequências que isso vai trazer? Falando por uma questão de natureza, a gente vai ter uma poluição do meio ambiente muito grande, desmatamento para a construção de casas e para a construção de fábricas também. Outra coisa, as casas, as vilas que vão ser criadas, os bairros que vão ser criados para que os operários morassem eram bairros extremamente pobres, com pouco ou nenhum saneamento básico, nenhuma condição de higiene apropriada para se viver. Então eram bairros onde a proliferação de doenças como tuberculose, varíola, rubéola, leptospirose, que é a doença causada pela urina do rato, fossem muito comuns. Tanto que não tinha iluminação nesses bairros, tanto que esses bairros eles eram chamados de bairros perigosos, porque eles eram completamente alheios a todas as normas de segurança ou questões de higiene, né? Era muito comum também o trabalhador ele ter essas doenças, né? Qual que era a consequência para os trabalhadores? Primeiro, eles viviam em situações extremamente precárias. Um trabalhador, um operário, ele trabalhava cerca de 14 a 18 horas por dia nas fábricas, porque ele ganhava por produção. Não existia uma regulamentação a favor do operário. Então, ele não tinha uma lei que determinasse quantas horas ele ia trabalhar por dia, qual era o máximo, qual era o mínimo que ele poderia ganhar, não existia nada disso. Se ele ficasse doente ou se ele se acidentasse, mesmo que fosse dentro do trabalho dele, ele era mandado embora sem direito algum, ele era simplesmente descartado. Para que eles tivessem uma condição de vida um pouco melhor, era muito comum esses operários levarem a família deles para trabalhar nas fábricas. Então você via muitas crianças trabalhando nas fábricas. A partir dos seus 10 anos, assim, já era comum as crianças irem trabalhar também. Claro, mulheres e crianças ganhavam menos do que os homens, mas levando a família para trabalhar, eles tinham uma renda um pouco maior. E aí esse cara ele passa a ser chamado então de proletariado. Por quê? Porque ele leva a sua prole para trabalhar junto com ele, a sua família para trabalhar junto com ele. Prole é família. Por isso ele é chamado de proletariado. E aí começam a surgir conflitos que a gente vai ver como consequências sociais. O burguês ele vai fazer de tudo para que ele gaste menos e tenha mais lucros. Só que ele gastando menos significa dizer que o operário ou o proletariado tem cada vez menos direitos. Então, nós vamos ter um conflito entre essas duas posições sociais, que nós vamos chamar de luta de classes, que vai ser o conflito entre a burguesia, os donos das fábricas, tendo como principal objetivo maior acúmulo de capital, maior lucro, e o proletariado, os operários, buscando melhores condições de vida, salários mais altos, diminuição na jornada de trabalho, que eles trabalhavam aí até 18 horas por dia, né? Não tinham direito a férias, não tinham direito a folga, não tinham direito nem sequer a horário de almoço. Era muito comum eles comerem alguma coisa enquanto eles estivessem trabalhando. Isso fazia com que a saúde deles fosse muito precária, né? As fábricas eram lugares extremamente escuros, não tinha ventilação, para que esse operário não visse o dia passar e a produção dele não diminuísse, o rendimento dele não fosse menor. Eram extremamente quentes por conta do vapor das máquinas, então muito barulhento. Então esses operários eles eram acometidos de várias doenças. Então a expectativa de vida deles era menor, era baixa, por conta dessa jornada de trabalho, por conta dessas condições que as fábricas apresentavam para eles. Por conta disso, nós vamos ter aí alguns movimentos sociais, né? Ó, aqui as crianças trabalhando, tá vendo? Só que aqui já é uma fábrica nos Estados Unidos, já quase século XIX, mas na Inglaterra acontecia da mesma forma. E aí, por conta disso, nós vamos ter alguns movimentos sociais que vão acontecer pelos operários em busca de melhores condições de vida. Então a gente vai ter o ludismo, né, que vai ser um movimento operário, porque os operários eles vão se reunir em sindicatos, em grupos para defender os seus direitos, e eles vão chegar à conclusão que a culpa de tudo isso que está acontecendo, de toda essa situação que eles estão vivendo,
de péssimas condições de vida, baixos salários, é das máquinas. As máquinas estão ocupando o lugar deles. Então, o ludismo vai ser o quê? Um movimento dos operários invadindo as fábricas e quebrando as máquinas, quebrando as fábricas, quebrando tudo, porque os operários julgavam que as máquinas eram culpadas da situação atual. Um outro movimento que eu vou ter também de operários vai ser o cartismo. Cartismo vem de carta, né? Carta essa feita pelas trade unions, associação de trabalhadores, de operários. Era uma carta como se fosse uma constituição com um conjunto de leis e medidas que os operários gostariam que fosse aprovado para que eles tivessem melhores condições de vida. Algumas foram até aprovadas como uma redução na jornada de trabalho e outras não, como por exemplo aumento de salário. Não teve nada disso. Bom, turminha, basicamente, aí aqui ó, é um exemplo de os bairros perigosos que eu falei pra vocês, que eram formados pelos operários. É basicamente feito, isso aqui nós vamos chamar de cortiços, que são casas pequenas, uma em cima da outra, muito próximas umas das outras. E aí nessas casas pequenas, de 1 ou 2 cômodos, moravam aí 14, 16 pessoas. Por quê? Os aluguéis eram muito caros, então eles dividiam os aluguéis, quanto mais gente tinha para morar, menor ficava a parte do aluguel de cada um. E isso trazia também doenças, uma condição de vida ruim, né? Aqui é um exemplo de um bairro de Londres, né? nessa configuração aí que eu falei para vocês. Bom, então sobre Revolução Industrial é isso, é basicamente isso. Respondam aqui as atividades, façam as atividades da página 81 até 84. Vocês vão encontrar tudo nesse capítulo 4 sobre Revolução Industrial. Revejam o vídeo, tirem as suas dúvidas e se mesmo assim, mesmo depois de reler o capítulo, rever o vídeo, vocês ficarem com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, coloca aí nos comentários do vídeo e aí depois a gente responde pra vocês, tá bom? Então, por enquanto é isso, a gente se vê na próxima aula, beijos, tchau!